Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que damos início ao 2º Congresso do Trabalhador Portuário, uma realização do programa Papo de Porto 013. Para a abertura deste evento, convidamos para compor o palco as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Luiz Fabiano, anfitrião, estivador e apresentador do programa Papo de Porto 013. O senhor Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego, representando neste ato o prefeito do município de Santos. O senhor Frederico Messias, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor Caio Tenseri Moretti, representando neste ato o senhor Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária. O senhor Rogério do Nascimento Roque, capitão de fragata, neste ato representando o capitão dos portos de São Paulo, o senhor Marcos André de Souza Silva. O senhor Mário Teixeira, presidente da FENCOVIB. Senhor Bruno dos Santos, presidente do Sindestiva. Senhor Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro. Convidamos a todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Agradecemos aos patrocinadores deste evento: Sindicato dos Estivadores de Santos, Sintraport, Sindicato dos Vigias Portuários, Tegrão, Orion, Samarco Advogados, Sindicato dos Trabalhadores de Bloco, Comporte-se, Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga do Porto de Santos, Senep, Brooks Silvert, Sindogesp, HX, JBG, Comburg. Agradecemos também ao apoio da Sindaport e ao apoio institucional da Prefeitura de Santos. Frente à modernização dos portos, há necessidade de disseminar o trabalho portuário como um todo e as constantes mudanças do setor. As entidades sindicais, operadores portuários e usuários do porto promovem o 2º Congresso do Trabalhador Portuário. Trata-se de um evento focado na integração dos setores portuários para debater os assuntos de interesse da comunidade portuária. Assistiremos agora ao vídeo institucional do 2º Congresso do Trabalhador Portuário. Porto de Santos, o maior do Hemisfério Sul. Com 16 quilômetros de cais acostáveis, este grande complexo portuário, envolvendo as cidades de Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente, conta com o compromisso dos trabalhadores portuários avulsos, reunidos em 8 categorias profissionais diferenciadas, que, em parceria com os operadores portuários, contribuem para o aumento do movimento dos portos, com significativos ganhos para a balança comercial brasileira, sempre caminhando com a modernidade, aprimorando o conhecimento e inovações tecnológicas, conectando-se ao futuro, enfrentando desafios e aprimorando suas técnicas em busca de oportunidades das novas tendências que estão chegando, contribuindo para a sustentabilidade das cidades portuárias, reforçando a movimentação eficiente cada dia nos portos. Trabalhadores portuários avulsos, passado, presente e futuro, valorizando a relação porto-cidade, conectando o Brasil ao mundo, sempre servindo a nação. Ouviremos neste momento as palavras de abertura e de boas-vindas do idealizador e realizador deste evento, o estivador e apresentador do programa Papo de Porto 013, o senhor Luiz Fabiano. Bom dia a todos. É um prazer enorme em dividir aqui esse palco com os meus amigos e parceiros que toparam, né, nesta agradável manhã de sexta-feira. A gente faz um exercício, já é o 2º ano, um exercício de colocar um evento de pé, que é muito difícil, mas quem é importante está aqui, né, para colaborar com o trabalhador portuário avulso, que é a minha categoria de estiva, né, que é uma profissão que eu herdei do meu pai e que eu tenho muito orgulho de representar aqui. Então, sejam todos bem-vindos a esse 2º Congresso do Trabalhador Portuário. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui, que já pelo segundo ano, alguns rostos eu vejo aqui e que sempre colaboram e em conversas amigáveis, aonde eu encontro, eu tenho o prazer de sempre falar da minha atividade, da gente debater sobre o Porto de Santos. Aproveito também para agradecer a presença do meu presidente aqui, o Bruno José dos Santos, agradecer imensamente a vinda do Mário Teixeira, presidente da Federação da FECONVIB, agradecer o Caio Tessieri Moretti, que está representando aqui o Anderson Pomini, agradecer, representando a Prefeitura Municipal de Santos, o meu secretário da pasta oficial, o Bruno Holandi, perdão, Bruno, e agradecer um amigo também de longa data, representando o capitão de mar e guerra, o senhor Marcos André de Souza e Silva, o meu amigo Rogério Nascimento Roque, capitão de fragata. Muito obrigado aí por estar prestigiando mais um ano aqui o evento do Trabalhador Portuário, nesse congraçamento, nessa agradável manhã de sexta-feira.
Aproveito também para agradecer todos que vieram de outros portos, né, de categorias irmãs e de co-irmãs, né, que estão aqui, vieram do estado do Rio de Janeiro, de Paranaguá, e agradecer as mulheres, né, que a gente está tendo a oportunidade de ter as mulheres no trabalho avulso. Eu já tenho a oportunidade de conviver com as mulheres um bom tempo e aprendo todos os dias. Tenho professoras mulheres e também aproveito aqui para agradecer a presença de quem me colocou no treinamento portuário, que foi a Vera Lúcia Guimarães Pereira, que se encontra aqui no Teatro Coliseu. Muito obrigado, Vera. Se hoje eu cheguei no treinamento portuário e posso multiplicar a informação, foi graças a você que despertou essa semente. E também tenho outra professora ali sentada, que também sempre eu incomodo para poder pedir informações, a minha professora mestre Luciana Guerise, tá? Luciana Pacheco também, seja bem-vinda, um bom dia para vocês, tá? A todas as mulheres, um grande beijo e um abraço fraterno aqui, tá? Muito obrigado. Vocês a cada dia abrilhantam o trabalho portuário, seja em funções do executivo, seja em funções operacionais. Vocês sempre abrilhantarão o trabalho portuário. E agradecer um amigo que também deu prestigiar, o Maxwell Rodrigues, já pelo segundo ano aí que está prestigiando o evento do trabalhador portuário, e ter a oportunidade de ter esse congraçamento aqui com vocês, expor ideias nesses 5 painéis durante o dia, vai ser muito gratificante. Eu quero aqui salientar a importância desse evento para que a gente possa cada dia mais estreitar o laço entre o trabalhador portuário avulso, os empresários, as autoridades, tá? Porque Santos é conhecido por 3 coisas: a cidade, em primeiro lugar, o porto, né, que comunga de uma mesma data com a cidade, e o time do Santos. E dentro do porto estão os trabalhadores portuários avulsos, tá? Dentro do porto estão as trabalhadoras portuárias avulsas, né, no dia de hoje. Então é muito importante aqui para nós, e eu gosto de construir essa ponte para que a gente seja compreendido na cidade de Santos. A relação porto-cidade passa pela mão do trabalhador portuário, passa pela mão do trabalhador portuário avulso, passa pela qualificação, passa pela segurança, passa pelo novo perfil do trabalhador portuário, passa pelos operadores de caixa público que necessitam de um espaço para operar a carga spot, passa pela mudança e flexibilização de uma lei que a gente está vivendo, que está nos deixando apreensivo. Porém, a gente tem que enfrentar esse desafio, tá? E quero dizer aqui, para finalizar meu discurso, o trabalhador portuário avulso faz do básico o extraordinário no Porto de Santos. Que lembre-se disso. Muito obrigado a todos, tá? Eu agradeço imensamente e vou passar a palavra aos meus parceiros aqui que estão comungando do mesmo espaço. Muito obrigado a todos. Anunciamos e agradecemos também a presença do senhor Bruno dos Santos, presidente do Sindestiva. Assistiremos agora ao vídeo com a mensagem enviada pelo vice-presidente do Conselho Internacional dos Estivadores, o senhor Jordi Aragundi. Boas, compañeiros de Santos. Quero enviar un mensaje de solidaridade e de apoio desde o IDC, o International Dog Workers Council. Queremos mandar un mensaje de unidade e de forza para os traballadores portuarios. Sabemos que estades no segundo congreso portuario, nun momento crítico para os traballadores brasileiros e para os traballadores portuarios en xeral, onde a noso principal ataque que temos a nivel mundial é a automatización dos portos dos traballadores portuarios. É un momento de loita, de guerra e de estar todos xuntos e unidos. Como algúns desas vedes, en novembre organizaremos unha conferencia anti-automatización onde o sector marítimo vai se ver reunido para poder traballar conxuntamente e esperamos contar con voces alá. Pouco máis, os mellores parabéns para todos e esperamos vernos pronto. Un cariño para Luis Fabiano tamén, que convidoume a este congreso, non puden asistir por incompatibilidade da xenda e que estamos con vocés. De onde o IDC, máis de 145.000 traballadores portuarios, estamos con vocés. Esperamos vernos pronto.
recordad que si estamos juntos es imposible fallar. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Mário Teixeira, presidente da FENCONVIB. Primeiramente, queria cumprimentar os nossos parceiros aqui da mesa e agradecer muito aí esse convite. E também cumprimentamos aqui aos companheiros dirigentes sindicais de outros portos que estão aqui presentes também, principalmente o pessoal de Paranaguá e Itajaí. Também cumprimentamos todos os trabalhadores presentes, os dirigentes sindicais de Santos presentes aqui e as demais pessoas, senhoras e senhores. Na verdade, nós no momento, a nossa pauta está vinculada ao projeto de lei 733. Quando se fala na questão portuária, hoje o tema é esse. E não podemos fugir desse tema também nesse evento aqui. Vejam bem, nós, quando recebemos o texto da Comissão de Juristas, ficamos muito preocupados, porque foi um texto que veio no sentido de criar, primeiramente, uma empresa terceirizada. Queria substituir órgãos gestores de mão de obra, a curto prazo iria extinguir os órgãos gestores de mão de obra, deixava facultativo o órgão gestor de mão de obra, e também, ao fazer isso, também estava extinguindo o atual sistema de trabalho avulso. Ora, meus companheiros, quando você deixa alguma coisa facultativa, ninguém usa. Vejam bem, se deixar facultativo você fazer o exame de vista para carteira de motorista, quem que vai fazer o exame de vista? Então o OGM iria ser extinto também. Esse projeto de lei reduzia muito o que era considerado operações portuárias e o que é trabalho portuário. Restringia trabalho de estiva, mais para, digamos assim, para a embarcação principal, trabalho de capacia só em terra e só no engate e desengate de carga. Seria só o trabalho no costado do navio. Trabalho de conferente ficou facultativo. E ela trazia também restrições, muitas restrições diretas ao trabalho de granéis, containers, embarcações auxiliares, navegação interior, também trabalho em armazéns, em pátios, loneamento, amarração, desamarração de navios, etc. E também ele desregulamentava algumas categorias, como vigias, consertadores, blocos e guarda portuária. Ao desregulamentar as categorias, também estava interferindo na organização sindical, ou seja, também estava extinguindo organizações sindicais. Ela fragilizava e quase que eliminava a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A proposta substituía a exclusividade por uma prioridade sem qualquer regulamentação, sem qualquer regras, com o objetivo determinado de criar a chamada livre contratação dos portos. Também ela transferia para o Senat tanto recursos como treinamento de trabalhadores portuários. Ela trazia também ampliação na possibilidade de privatizações, inclusive das autoridades portuárias. Mas não era só aos trabalhadores que esse PL atingia, também atingia até o representante do governo federal que trata a questão portuária, que é o Ministério de Portos. Tirava, esvaziava também as atividades do Ministério de Portos. E também, ao criar, principalmente essa empresa de trabalho portuário, ela também estava interferindo na atividade dos próprios operadores portuários. E não só isso, como também, ao extinguir o OGMO, também estava interferindo, estava praticamente desempregando muitas pessoas que atuam nos OGMOs e também extinguindo até estruturas físicas importantes que existem no Brasil inteiro, nos órgãos gestores de mão de obra. Diante disso, meus companheiros, nós conseguimos,
por orientação do próprio governo federal, do Ministério de Portos, conseguimos constituir uma comissão de negociação para tentar um texto alternativo para substituir tanto na relação capital-trabalho como em algumas questões estruturantes, e apresentar um substitutivo ao relator para tentar trazer um novo encaminhamento a esse projeto de lei. Estamos com o documento quase, vamos dizer, não totalmente, mas não está assinado ainda o documento, é bom deixar bem claro, mas já estamos com quase 100% já delineado com relação a esse substitutivo. E interessante, até para concluir aqui, é que esse projeto começou a tramitar nas comissões temáticas da Câmara. Primeiro foi a Comissão de Trabalho. Nessa Comissão de Trabalho, nós, trabalhadores, apresentamos 491 emendas, só no que diz respeito à relação capital-trabalho. E curioso que até ontem, porque está dentro do prazo, estava até ontem dentro do prazo para apresentar emendas na comissão especial agora. Na comissão especial não teve mais praticamente emendas sobre relação capital-trabalho, porque já tem as 491 lá que foram adotadas pela comissão especial. Só estava apresentando emenda na parte estruturante, ou seja, não na parte de relação capital-trabalho. E ontem, praticamente, estava com em torno de quase 700 emendas já apresentadas, principalmente pelo setor empresarial, não concordando também com a parte estruturante desse projeto de lei. Então, meus companheiros, para resumir, aparentemente o projeto de lei não está atendendo interesse laboral, principalmente, e também não está atendendo, na parte estruturante, interesse de empresário. É muito polêmico. Então, esse é o momento que nós estamos discutindo. Não poderia falar em outro tema agora, porque o que está na pauta é o projeto de lei 733. Seria isso. Obrigado, pessoal. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro. Um bom dia a todos e a todas. Quero agradecer, antes de mais nada, a organização do Congresso do Trabalhador Portuário pelo convite à Fundacentro. Quero justificar o nosso atraso aqui, fiquei preso uns 40 minutos aqui, teve um acidente aparentemente aqui na chegada aqui da cidade e acabei me atrasando. E quero dizer que, inclusive na sequência da fala aqui, né, que essa discussão sobre o trabalho portuário é uma discussão que ela tem várias dimensões enquanto debate estratégico sobre o Brasil, sobre nosso projeto de desenvolvimento, de relação comercial, internacional, mas também com a promoção do trabalho decente, digno, seguro e saudável em todas as suas dimensões. A gente também tem preocupações com o projeto 733. A gente sabe que todas as discussões que têm passado no Congresso, a gente tem tido muita dificuldade para assegurar uma escuta sensível à agenda laboral. Tem sido árduo a gente ver as legislações, especialmente as que são originárias de iniciativas legislativas. Eu tive como deputado federal ano passado, e posso dizer isso a partir dessa experiência, as iniciativas legislativas oriundas do Parlamento, né, iniciadas no Parlamento, muitas vezes carregam um componente que frequentemente acarreta na precarização do trabalho. E é por isso que é importante que a gente faça o debate em todas as suas dimensões sobre o trabalho portuário. A Fundacentro aqui em Santos, ela tem uma unidade, uma conquista histórica dos trabalhadores da Baixada Santista, que infelizmente foi, assim como a totalidade da Fundacentro, foi sendo desidratada e sucateada ao longo dos últimos anos, né? A gente teve o nosso colega Josué, que era uma liderança importante aqui da Fundacentro, faleceu muito precocemente, né, há pouco mais de 2 anos, e agora nós voltamos a ter a atividade da unidade aqui da Fundacentro. É importante falar isso, depois de quase 2 anos em que nós estivemos desativados aqui, a Fundacentro volta a ter atividade. Hoje nós temos aqui o César Saito, que é um tecnologista da Fundacentro, que acaba de ser transferido e mudado aqui para a Fundacentro Santos. E eu até mencionei com o César, ele deve chegar mais tarde aqui hoje, ele estava em Brasília ontem, da importância da articulação com os diversos setores
do mundo sindical, do mundo laboral e patronal aqui da Baixada, para que a gente possa fortalecer a agenda de saúde e segurança nos ambientes de trabalho. Então, para nós é uma vitória. Nós vamos agora ter um concurso público, a Fundacentro vai ter um concurso com 65 novas vagas que vão ser destinadas, acredito que predominantemente para o estado de São Paulo, e isso também significa a possibilidade da gente intensificar e recuperar o trabalho ativo dos nossos tecnologistas, dos nossos pesquisadores, dos nossos analistas, né, nas diversas atividades estratégicas e que são importantes, como é o caso dos trabalhadores que estão no setor portuário. Hoje nós vamos ter mais tarde aqui a fala da nossa servidora também, a Cris Paim, que está aqui. Eu não vi ela no palco aqui porque eu cheguei atrasado, olha ela ali, né, levantou a mãozinha ali, e a Cris vai poder contribuir muito. E acho que o mais importante é a gente dizer que a Fundacentro está no momento em que ela busca recuperar o protagonismo para uma agenda de promoção ao trabalho seguro, decente, entendendo que o nosso modelo de desenvolvimento não pode prescindir do trabalho decente como um dos seus pilares, né? Não adianta a gente falar de atividade econômica, falar de desenvolvimento, falar disso ou daquilo, de modernização, se a gente não entender que o que caracteriza de fato o trabalho moderno, o trabalho, as melhores experiências de desenvolvimento do planeta é a concomitância de intensa atividade econômica, comércio, pesquisa, desenvolvimento, associada a formas de trabalho que sejam protetoras da vida, promotoras do bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é imprescindível. Então, parabéns, que a gente tem um bom congresso aqui. Muito obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor Bruno dos Santos, presidente do Sindestiva. Bom dia a todos e a todas. Ano passado, nesse mesmo congresso que o Luiz Fabiano fez, e aqui já queria agradecer e parabenizá-lo por isso, eu fui entrevistado pelo Jornal da Cidade, onde eu falei que a gente precisava fazer um processo seletivo para adentrar mais gente na categoria de estiva, que fazia mais de 10 anos que não entrava um trabalhador. E eu fui entrevistado, eu fui perguntado pela repórter se eu aceitaria mulher na minha categoria. E eu falei que o meu sonho era, nesse ano, estar falando que existia mulher estivadora. E, graças a Deus, isso aconteceu. Acredito que se a estiva já era forte com a força do homem, com a força divina da mulher, hoje nós somos mais fortes. Então, queria aqui, Fabiano, agradecer a todas as meninas que participaram do processo seletivo da estiva e que hoje são estivadoras do Porto de Santos. Isso é um orgulho muito grande para a nossa categoria. E isso enaltece o poder da mulher brasileira. Parabéns a todas vocês. Gostaria também de cumprimentar todos os palestrantes aqui, a todos os convidados, o presidente Mário Teixeira, o José Adilson, o pessoal de Vitória, Itajaí, os companheiros operadores portuários, principalmente o do Cais Público aqui, que muito brigam e sofrem junto com os trabalhadores. A gente sabe que esse projeto de lei que quer exterminar os trabalhadores do Porto de Santos foi custeado, aí foi trabalhado, foi organizado aí pelo setor do container, que quer tomar conta de todo o Porto de Santos e está arrochando, apertando o Cais Público. Operadores que é da nossa região, que trabalham com a gente, que ajudam os trabalhadores, estão sendo muito atacados aí com privatizações, com adensamentos de área. Não está ficando lugar para o trabalhador avulso trabalhar, para o operador do Cais Público trabalhar. Esse projeto de lei aí não
escutou ninguém dos trabalhadores, ninguém do Cais Público. É um projeto financiado para o setor do container, onde maltrata o ser humano. O amigo da Fundacentro aí falou maravilhosamente bem. A gente consegue falar em automação, em modernização, em avanço de tecnologia, mas a gente não consegue falar do ser humano, não consegue colocar o ser humano nesse meio. A gente vê a inteligência artificial, que para mim o nome deveria ser outro, inteligência copiada, que pegaram a nossa inteligência, jogaram lá dentro, e agora eles usam ela como se ela fosse, desqualificando todo mundo aqui que estudou, que trabalhou para adquirir essa inteligência. Está desqualificando trabalhadores. A gente pode extinguir todo o ser humano, não precisa mais de nada. Nós temos robô para fazer tudo hoje, coisa que há 10 anos atrás a gente falava, era impossível um robô fazer isso. O robô faz tudo o que quiser. Só que eu acho que é poder dos governantes, poder de todos que estão à frente de categorias ou empresas, lembrar que o ser humano tem que ser preservado, tem que ser cuidado e tem que ser valorizado. Para que tudo exista, tem que existir o ser humano e ele está à frente de tudo. Obrigado a todos. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor Rogério do Nascimento Roque, capitão de fragata, neste ato, representando o capitão dos portos de São Paulo. Bom dia a todos, bom dia, senhores e senhoras. Fabiano, obrigado novamente por nos convidar. A Marinha sempre vai se sentir honrada, somos parceiros há muitos anos. Fabiano é nosso aluno, conheci ele ainda garoto, né, através dos cursos da Marinha, fez inclusive MBA em Gestão Ambiental no Porto. Ele é um produto do sistema de ensino profissional marítimo que a Marinha encabeça. Saúdo os outros companheiros aqui, obrigado por estar compartilhando conosco, com a Marinha, esse espaço. Em relação a essa medida, esse projeto de lei, o que cabe à Marinha é realmente a formação e o aperfeiçoamento do trabalhador portuário. E, para isso, a gente conta com instituições sérias, como é o caso do SENEP, aqui representado pelo Caio. De longo prazo, nós fazemos essa parceria e, para nós, Marinha, essa tarefa, ainda que subsidiária, é uma tarefa honrosa e que nós nunca nos opusemos a desempenhá-la em tempo nenhum. Continuaremos desempenhando enquanto a lei permitir. A partir do momento que, se a lei mudar e formos desincumbidos dessa tarefa, nós somos legalistas e assim o faremos. Mas até então, nos sentimos honrados em estar participando desse processo aí de modernização do trabalhador portuário, e o Fabiano é o nosso melhor exemplo. Ele é o nosso garoto propaganda. Obrigado aí de novo. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor Caio Moretti, representando neste ato o senhor Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária. Bom dia a todos. Agradecer o convite do Luiz Fabiano, em nome do presidente Anderson Pomini, da Autoridade Portuária, que gostaria muito de estar aqui, Fabiano. Infelizmente, por conta de outra agenda, não foi possível. Então, até aproveitando aqui minha participação no próximo painel, estou aqui com muita satisfação representando, cumprimentar também a todos os participantes aqui, convidados, colegas aqui da mesa. Dizer que, como autoridade portuária, a gente tem acompanhado as discussões, né? Mas a gente não para de fazer o nosso trabalho, aí destacar, puxar um pouco a sardinha para o lado da Fundação, obviamente, o apoio que a autoridade portuária dá, né, como instituidora, assim como a Prefeitura de Santos, como bem o comandante Roque comentou, para a atuação das atividades da Fundação SENEP em prol da capacitação desse trabalhador portuário.
As discussões normalmente falam muito sobre a produtividade, as toneladas movimentadas. Eu acho que realmente, né, como bem destacou nosso colega da Fundacentro, é importante a gente valorizar as pessoas, reconhecer quem que realmente é não só a força motriz, mas a força intelectual também desse trabalho, né, que hoje faz com que o Porto de Santos tenha esse nível de movimentação, né, seja o maior porto do Hemisfério Sul. Então, hoje a autoridade portuária mantém 3 acordos com a Fundação Senep, assim como a Prefeitura também tem acordo com a Fundação Senep, e isso permite com que, ao longo do tempo, nesses 18 anos, a Fundação já tenha capacitado mais de 30 mil pessoas, trabalhadores portuários, e como comentou o presidente da Estivo, Bruno, esses processos seletivos, né, feitos pelo OGMA, em parceria, sindicatos, SOPESP, a Fundação Senep também tem sido parceira, fazendo praticamente todas as formações desses novos trabalhadores que têm oxigenado esse sistema, né? Então, é uma grande satisfação a gente fazer parte disso. O presidente Anderson Pomini tem se envolvido nessas discussões, tem fomentado bastante essa atuação do Senep, e provavelmente essa seria uma das mensagens que ele traria nesse momento. Então, que a gente tenha um bom evento ao longo do dia, e agradeço mais uma vez, Fabiano, pela oportunidade. Muito obrigado. E neste momento ouviremos as palavras do senhor Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego do município de Santos, neste ato representando o prefeito Rogério Santos. Muito bom dia a todos, cumprimentar e parabenizar primeiramente meu amigo Luiz Fabiano pela iniciativa do trabalho, já não a primeira, mas enfim, inúmeros congressos portuários, e aqui fazendo mais uma vez com muito brilhantismo, parabéns meu amigo, trazer um abraço do prefeito Rogério Santos. Ele está em um compromisso, não pôde estar aqui, mas desejou um excelente congresso a todos e colocou a prefeitura à disposição de todos aqui, enfim, da área portuária como um todo. Cumprimentar o sempre deputado Pedro Torinho, hoje representando a Fundacentro, belíssimo trabalho, a gente vem acompanhando, comandante Roque, representando a Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil, parabéns pelos trabalhos. Leve o nosso abraço ao comandante Marcos André, um grande amigo, tem feito um belíssimo trabalho aqui no nosso Porto de Santos. Também cumprimentar o Caio, presidente do Senep, representando aqui a autoridade portuária. O Centro de Excelência Portuária faz também um grande trabalho na formação dos jovens, dos portuários aqui de Santos. Falávamos há pouco, só na terça-feira teremos 2 eventos de formação e de início de novas turmas de trabalho aqui, de jovens e não tão jovens, né, nesse mercado, mas que com certeza contribuem demais para o crescimento do Porto de Santos. Cumprimentar o nosso presidente, Mário Teixeira, da FECONVI, Federação Nacional dos Conferentes, um grande amigo, tem feito um trabalho hercúleo em Brasília, na comissão, para poder discutir o PL 733, que a gente sabe que é um grande desafio aqui para toda a categoria, para todo o Porto de Santos. É importante que possa se debater para de lá extrair o melhor possível para todo o nosso Porto e para todo o Brasil. E cumprimentar meu amigo Bruno, da Estiva. Tenho certeza de todo o trabalho, da última vez que o vi num evento como esse, emocionado, formando e colocando no registro, acho que mais de 100 pessoas, ou mais de 300, não é isso, Bruno? Foi um grande evento, 14 mulheres, salvo engano, um trabalho muito bonito, feito a inúmeras mãos, mas que o Bruno encabeçou. E não posso deixar de cumprimentar um amigo que hoje vai trazer aqui muita luz, muita clareza, fala muito sobre o Porto e fala com uma linguagem acessível, trazendo o Porto a todos nós, que é o Maxwell Rodrigues, já não a primeira vez, mas tenho certeza que mais uma vez colaborará demais para o crescimento do Porto de Santos. Palavras rápidas, mas de incentivo a todos que estão aqui hoje, para que a gente tenha um excelente congresso, com desenvolvimento de cada um, capacitação, qualificação, porque essa é a maior característica do Porto de Santos. O Porto de Santos é formado por pessoas, são as pessoas que aqui estão que formam o maior porto do Hemisfério Sul. Pessoas da operação portuária, pessoas da administração, mas são pessoas. E é isso que a gente tem que fazer, qualificar pessoas para que elas possam, de fato, colaborar e manter esse que é o maior porto do Brasil. Portanto, tenho convicção que um porto forte se faz com pessoas qualificadas. E esse é o Porto de Santos, é isso que eventos como esse trazem para a nossa cidade. Muito obrigado e um bom congresso a todos. Convidamos aos componentes do palco para que tomem assento junto ao público
para que possamos assistir à apresentação da palestra de abertura.